A história sombria por trás das cruzadas. As cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas entre os séculos XI e XIII, cujo objetivo declarado era a libertação da Terra Santa, principalmente Jerusalém, do domínio muçulmano. Mas essa história é muito mais complexa e obscura do que os livros tradicionais costumam contar. Para entender as cruzadas, precisamos voltar para o final do século XI, quando a Europa medieval vivia um tempo de profundas transformações sociais, políticas e religiosas. Os reinos europeus eram fragmentados, a Igreja Católica buscava consolidar seu poder e, ao mesmo tempo, a população crescia rapidamente. Por outro lado, o mundo islâmico que dominava o Oriente Médio estava em uma fase de expansão e também de conflitos internos, especialmente com a ascensão dos turcos seljúcidas, que ameaçavam o Império Bizantino, aliado histórico dos cristãos. No ano 1095, o Papa Urbano II fez um chamado histórico na cidade francesa de Clermont. Convocou os cristãos da Europa para uma expedição militar com o objetivo de retomar Jerusalém, então sob o controle muçulmano, e proteger os peregrinos cristãos que eram atacados no caminho. Mas o que realmente motivou essa chamada? Era apenas uma questão de fé ou havia interesses políticos, econômicos e sociais muito mais profundos? A Europa do século XI era marcada por uma estrutura social feudal rígida, onde a terra era o principal recurso e os nobres detinham poder sobre os camponeses e vassalos. Havia muita violência e guerras locais com cavaleiros, guerreiros, muitas vezes fora de controle, o que preocupava tanto os reis quanto a igreja. Além disso, a Igreja Católica passava por uma fase de reformas internas, buscando combater a corrupção e afirmar sua autoridade sobre os reis e nobres. O papado queria unificar a cristandade sob seu comando, e as cruzadas pareciam ser a oportunidade perfeita para isso. No Oriente, o Império Bizantino enfrentava a ameaça crescente dos turcos seljúcidas, que tinham conquistado grandes territórios na Anatólia. A queda da cidade de Niceia em 1097 e o avanço sobre Jerusalém geraram uma crise para o Império Cristão Oriental, que pediu ajuda ao Ocidente. A convocação do Papa II prometia a indulgência plenária, o perdão total dos pecados para aqueles que partissem para a Guerra Santa. Essa promessa foi um incentivo poderoso, especialmente para camponeses que viviam na pobreza e buscavam redenção. Mas entre os nobres havia outros interesses. Para muitos, as cruzadas eram uma oportunidade de conquistar terras, riquezas e aumentar seu prestígio. Filhos, segundos ou terceiros em famílias nobres que não herdavam bens, viam nas cruzadas uma chance de ascensão social. A igreja também via nas cruzadas uma maneira de fortalecer sua autoridade e controlar as rotas comerciais estratégicas do Mediterrâneo, que estavam sob domínio muçulmano. A primeira cruzada começou em 1096 e foi marcada por um entusiasmo inicial impressionante, com milhares de pessoas de diferentes classes sociais e regiões da Europa partindo rumo ao Oriente. No caminho ocorreram episódios trágicos, como a cruzada popular composta por camponeses desorganizados que foram massacrados ou mortos por fome e doenças. Já os exércitos nobres tiveram mais sucesso. Após meses de batalhas, cercos e dificuldades, em 1099, os cruzados conquistaram Jerusalém em um massacre brutal, onde civis muçulmanos e judeus foram mortos em grande número. Após a conquista, os cruzados estabeleceram vários estados latinos no Oriente Médio, como o Reino de Jerusalém,
Jerusalém, mas tiveram que lidar com constantes ataques e resistência muçulmana. Nos quase 2 séculos seguintes, outras cruzadas foram lançadas com resultados variados. Algumas conseguiram retomar cidades e territórios, enquanto outras foram humilhantes derrotas, como a Terceira Cruzada, onde reis famosos como Ricardo Coração de Leão enfrentaram Saladino, o grande líder muçulmano que reconquistou Jerusalém em 1187. Essas guerras prolongadas drenavam recursos e vidas, causando sofrimento para todos os lados. Ao mesmo tempo, o contato entre os ocidentais e orientais gerou trocas culturais, como o conhecimento da medicina, astronomia e tecnologia. No entanto, a intolerância religiosa, os massacres e as pilhagens marcaram profundamente as relações futuras entre cristãos, muçulmanos e judeus. Além da violência contra muçulmanos, as cruzadas também foram marcadas por ataques a comunidades judaicas na Europa, considerados os infiéis dentro da própria cristandade. Internamente, os cruzados nem sempre foram unânimes. Houve rivalidades, traições e pilhagens até entre os próprios grupos cristãos. Muitas vezes o ideal religioso foi usado para justificar ações violentas e interesses pessoais. No fim do século XIII, as cruzadas começaram a perder força, com os estados cruzados no Oriente Médio sendo progressivamente conquistados pelos muçulmanos. A Quarta Cruzada, em vez de ir para Jerusalém, saqueou Constantinopla, causando danos irreparáveis ao Império Bizantino. A última tentativa significativa foi a Cruzada dos Cavaleiros Teutônicos, no século XIV, mas a Era das Cruzadas já havia chegado ao fim. Apesar das controvérsias, as cruzadas deixaram um legado duradouro e intensificaram o comércio entre o Oriente e o Ocidente, trouxeram novos conhecimentos e estimularam o renascimento europeu. Por outro lado, fomentaram preconceitos e conflitos religiosos que ecoam até hoje. As cruzadas foram realmente uma guerra santa ou uma grande manipulação política e econômica? O que você acha que motivou esses séculos de conflito? Comente aqui a sua opinião para trocarmos ideias. E se você gostou desse vídeo, que tal deixar o like? Deixe também os seus comentários, compartilhe esse vídeo. Se inscreva para mais vídeos como esse. Esses foram os relatos por trás da história sombria das cruzadas. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.